Olá, sejam bem-vindos ao canal Ministério Obreiro Aprovado, Pastor Antônio por aqui, e nesse vídeo nós vamos estar falando sobre o tema o que é santidade do corpo. Então, muitas pessoas, muitas das vezes, afirmam que a santidade não está nas roupas, mas no procedimento, no comportamento, no caráter. Mas será que é verdade que a santidade não está nas roupas? Então nós vamos começar o nosso estudo a partir do livro de Gênesis, capítulo 3, no versículo 6 e 7, quando nos diz assim, que Adão e Eva ouviram a voz de Deus na viração do dia. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor o chamou e perguntou, onde tu estás? E ele respondeu, ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, e escondi-me. Então, aqui nós vemos no versículo 7 que ao perceberem que eles estavam nus, no versículo 7 diz assim, então foram abertos os olhos e conheceram que estavam nus e coseram, pois, folhas de figueira e se cingiram. Então Adão, a partir do momento em que ele come do fruto, do qual o Senhor ordenou que não comesse, imediatamente os olhos deles são abertos e ele percebe que estava nu. Então eles tomam umas folhas de figueira e fazem as suas vestes para se cobrirem. Mais na frente, no versículo 21, diz a Bíblia Sagrada, fez o Senhor Deus vestimentas de peles e túnicas para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então, para muitas pessoas que às vezes perguntam ou afirmam, dizendo que a santidade não está na roupa, eu perguntaria, então por que Deus não deixou eles nus? Por que Deus fez vestes de túnicas de pele para Adão e Eva? Por que Deus não deixou eles despido, pelado? Porque é uma questão que fácil de se entender. Então, muitas pessoas dizem que a santidade não está na roupa, mas está sim. A santidade não se encontra somente no comportamento, no interior, no procedimento da pessoa, no caráter, mas também nas roupas. Imagine você se nós não tivéssemos que nos vestir, né, e pudéssemos fazer o que bem entendesse com o corpo. Não. Então, a Bíblia Sagrada, ela nos mostra que o Senhor Deus se preocupou em vestir, em vestir o corpo de Adão e Eva com as peles, fazendo para eles as túnicas. Muitas pessoas equivocam quando diz que Deus só quer o coração, que Deus não está preocupado com as roupas. Mas se você abrir a Bíblia, você vai entender em 1 Coríntios, capítulo 6, vai falar sobre o seu corpo, que é o santuário de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, nos diz assim, dessa forma, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus,
Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é santo. O corpo não te pertence, o corpo não me pertence, o corpo é criação de Deus e é templo do Espírito Santo. Eu não posso destruir o templo de Deus, pelo contrário, eu tenho que cuidar bem do corpo. Eu não posso furar minha orelha para botar um brinco. Eu não posso colocar um piercing na língua, por quê? Porque o corpo pertence ao Senhor. Então, vamos analisar mais à frente em Coríntios, né? Vai falar, o apóstolo São Paulo, ele fala sobre o corpo, quando ele diz aqui, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, né? Como nós havíamos falado, que diz, olha, fugir da prostituição. A prostituição é o pecado contra o corpo, né? Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que peca, aquele que se prostitui, ele peca contra o seu próprio corpo. E mais à frente ele diz, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmo? Foste comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então o corpo não foi feito para prostituição, não foi feito para você furar o corpo, para você marcar o corpo com tatuagem. Não, a Bíblia Sagrada diz que você foi comprado pelo preço de sangue e ao Jesus dar a sua vida na cruz. Então, Paulo diz, fugir da prostituição, fugir das impurezas, porque aquele que todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Não sabeis vós que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Você foi comprado e que não sois de vós mesmos. Então, nós observamos, através do texto ali de 1 Coríntios 6, versículo 18, que Deus está sim preocupado com o corpo. Quando nós lemos também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, que diz assim, e o Deus de paz vos santifique completamente, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, completamente para a vinda do Senhor. Então, se Deus não estivesse preocupado com o corpo, Deus deixaria Adão e Eva pelado ali no jardim do Éden. No entanto, Deus os lançou fora do jardim e os vestiu com pele, fazendo túnicas para cada um deles. Então, pessoal, fica aí esse esclarecimento nesse estudo, o que é santidade. Santidade não somente representa você se apartar do erro, da mentira, da carnalidade, enfim, da idolatria, enfim, das coisas pecaminosas. À medida que você se separa, né, porque santo é aquele que é separado para Deus, consagrado para o uso do Senhor. Então, quem deseja se santificar, precisa se separar, abandonar o erro, se afastar das coisas erradas, enfim, e também o seu corpo, né? Se vestir decentemente, você imagina se uma meretriz não tivesse que mudar suas vestes quando ela se convertesse, né? Porque as vestes fazem parte também da santidade. E nós observamos nos trajes do povo judeu, né? Nós vemos lá que nos tempos de Jesus, eles utilizavam ali uma tanga por debaixo, uma túnica por cima e um manto para cobrir as suas costas. Então, todo esse paramento era usado no tempo de Jesus. E hoje, atualmente, eles utilizam aquele quipá, né? E também aqueles ternos, né? Na cor preta, com chapéu, enfim,
é bem coberto, e você pode observar que as mulheres, elas só aparecem os olhos, né? Então, você vê que é importante assim, né? E fica aí essa pergunta: se Deus não estivesse preocupado com a santidade do corpo, ou seja, se a santidade não estivesse nas roupas, então Deus deixaria eles pelados, não teria problema nenhum. Mas não é bem assim. Então, santifique-se, a palavra de Deus, ela diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o que é santidade? É você se separar para Deus. Então, pense nisso e venha fazer parte do nosso canal. Eu quero convidar você agora para se inscrever, venha nos ajudar a crescer esse canal e alcançar 1000 inscritos. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.